See the video's logo right here. Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Nírio e Marcelo Cirim. Boa noite, boa tarde, né? Até a gente acostumar que o programa é às 17 horas, agora boa tarde a todos. Estamos aqui mais um programa Crianças do Século XXI, diretamente dos estúdios Chico Xavier e da Rádio Vivência Espírita. E hoje nós estamos com mais um programa, dando a sequência ao Setembro Amarelo. É a segunda semana em que nós vamos falar hoje sobre um tema importante, dando continuidade a esse tema que realmente é preciso orientar, prestar atenção, principalmente com relação a crianças e adolescentes, adultos e também aos idosos. Então, boa noite, Marcelo, boa noite, Lúcio, boa noite, Rodrigo, que está aqui no estúdio hoje. Boa tarde. Boa tarde, né? E nós vamos entrando no ar com o patrocínio e agradecimento do Instituto Safira, um espaço de cursos, constelações e vivências para o seu desenvolvimento pessoal. A Vila Engenharia, se você quer construir ou reformar, consulte a Vila. E o Concerto de Cura, o projeto de música para o bem-estar com os músicos Edu Gomes e Ciro Pinheiro. Aliás, um grande abraço a eles. O nosso programa é retransmitido pela Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina e também pela TV Espaço Espírita no YouTube. E neste mês, como a Carmen comentou, nós teremos programas especiais do Setembro Amarelo, que é um mês importante que faz parte da campanha de combate ao suicídio. E hoje nós vamos ter a presença ilustre do Rodrigo Costa, que está aqui no estúdio hoje. Está aqui junto com a gente, e o Flávio Ferreira, que já deve estar online aí junto com a gente. Está lá em São Paulo. Boa noite, Flávio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Para mim é uma grande alegria estar aqui. Para mim um pouco estranho, porque eu sempre estou do lado de lá, né, do lado da técnica. E para mim é uma grande alegria estrear aí no programa de vocês como entrevistado, né, e poder a gente comentar. Eu vim até com a camiseta amarela aqui, a camiseta do Vivência, em homenagem ao Setembro Amarelo, justamente para a gente comentar sobre esse tema que é tão importante, que é o tema de prevenção ao suicídio, e ter a oportunidade da gente comentar sobre um pouco que a gente aprende e que também continuamos aprendendo, é muito legal. Então eu já deixo aí também uma boa tarde para os ouvintes vivencianos e da Criança do Século XXI que estão assistindo a gente aí pelo YouTube, pelo Facebook e pelas rádios online, agradecendo a participação de todos vocês. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, vocês estão me E as pessoas que estão participando, a todos os ouvintes, né? Então, se tiverem alguma pergunta, alguma informação, alguma dica, né? Vocês podem ir passando para a gente. O programa hoje vai ser totalmente voltado para a visão espírita, né? Como que o espiritismo vê o suicídio. Também o Rodrigo tem a visão do Chico Xavier a respeito disso, que é algo muito importante para todos nós, né? Já tá online. Conhecendo. Então, boa tarde, Flávia. Agora sim a gente começa a te ver. Também tá de camiseta amarela, é isso aí. Tá me vendo? Tá dando agora sim, agora sim. Maravilha. Que bom, estamos em sintonia, todos de camisa amarela, né? Exatamente. E a gente, para representar, anotar nosso irmão Marcelo aí, o homem das cores. Então, muita alegria mesmo poder falar um pouco desse assunto tão importante. E um assunto que muitas pessoas, né, eu tenho acompanhado algumas palestras, algumas entrevistas, e eu vejo até no meio espírita mesmo, muita dificuldade das pessoas falarem do assunto de forma mais clara, né? Existem muitas preocupações ainda, medos, a gente entende essas preocupações, mas eu acho que nós todos que estamos, de certa forma, envolvidos com as questões espirituais, médiuns, espiritualistas, espíritas, eu acredito que nós temos o dever, sim, de falar sobre aquilo que a gente conhece, né? O pós-morte e tudo mais. Então,
estou aqui à disposição para que a gente possa juntos, a gente estar conversando um pouquinho, trocando ideia e, principalmente, trazer esse conhecimento para aquelas pessoas que estão, muitas vezes, pensando nessa ideia infeliz. Flávio, só uma coisinha assim, tenta ver se você dá uma centralizada na tua imagem, porque a gente está vendo metade do seu rosto, apenas levanta um pouquinho para a gente poder ver teu rosto todinho, tá? Para ficar centralizado, para a gente poder, isso, um pouquinho mais para cima, assim, porque senão fica meio ruinzinho. Ele tá segurando, ele tá de lado. Você tá com o celular, né? Você tá de celular? Eu estou, infelizmente, com o celular e o suporte que eu tentei colocar aqui na hora, não consigo. Não deu. Mas tudo bem, não tem problema. Mas tudo bem, não tem problema não. É aquela história, né? Quem sabe faz ao vivo mesmo e tá tudo certo. O mais importante é o conteúdo, né? É essa alegria que você mesmo falou, que o Rodrigo também comentou, né? Com relação a trabalhar esse Setembro Amarelo, né? Opa! Tudo bem. Faz parte, é alegria, é alegria. Ao vivo é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Ô Flávio, uma coisa que eu quero colocar aqui antes da gente iniciar, né, de vocês falarem, porque eu sei que tem bastante tema para falar. Você tem um canal no YouTube também, né, que fala a respeito de suicídio, é isso? Você já tem um trabalho nessa área há bastante tempo, né? Fala um pouquinho pra gente. Sim, Então, nós trabalhamos, né, como médium, né, há mais de 20 anos, né, numa casa espírita, e a gente atende, né, os espíritos, os sofredores que chegam às nossas reuniões, e eu sempre fiquei comovido, né, com as questões das dores, principalmente desses irmãos, né, que cometeram esse gesto, e que chegam às nossas reuniões em uma situação bem difícil. Então, isso sempre me comoveu. Mas, né, a partir de um momento onde a gente teve aqui na nossa cidade um congresso também, era no mês de setembro, né, e isso faz 4 anos. E nesse congresso foi algo muito interessante, porque as pessoas que estavam envolvidas, que eram psiquiatras, psicólogos, tudo da área da saúde, né, eu senti uma energia muito positiva em todos aqueles irmãos. Eles estavam ali preocupados, realmente, em trazer esse assunto e juntos procurarem formas de trabalhar essa prevenção. Então, assim, eu saí de lá tocado. E aí, com base nesse sentimento, eu cheguei no dia seguinte, né, e fui para a minha reunião mediúnica. E lá o espírito amigo, né? A gente pode falar nessa linguagem, porque nós somos espíritas, então vou falar muito de espírito hoje. E aí o espírito que trabalha no nosso grupo, o mentor lá do grupo, ele falou para mim, né? Para que a gente não deixasse realmente essa ideia ficar esquecida e que procurasse fazer alguma coisa. E aí eu me reuni posteriormente com um irmão que é jornalista, e juntos pedimos inspirações e veio a ideia de fazer, sim, um canal, né, utilizar a internet, né, porque a gente sabe que a internet, principalmente para aquelas pessoas que se encontram tristes, né, isoladas, que acaba tendo a internet como uma companhia, né, então, assim, com base nisso, veio a ideia de tentar trazer também algo positivo também no YouTube, que a gente sabe que tem coisas boas e outras coisas não tão boas. E aí veio a ideia do próprio mentor também, que falou assim, não, vamos compartilhar essas informações para o público, porque tem muita gente que não tem acesso a essa informação. E aquela pessoa que está ali sozinha, isolada no seu quarto, ela está com medo, né? Ela quer morrer, mas ela tem muito medo, preocupação. Então, assim, ela vai querer saber, ela vai buscar, de certa forma, algumas informações. E aí foi o que aconteceu, né? Porque, graças a Deus, a gente acabou criando esse canal e chegamos aí a 3,5 milhões de visualizações e mais de 60 vídeos que trazem o quê? Psicografias de irmãos que cometeram suicídio. Então,
A gente sabe que temos na literatura espírita várias psicografias, mas essa específica de irmãos que cometeram suicídio, que vem trazer as suas experiências, o que aconteceu, os seus dramas íntimos. Então, assim, a gente fez uma triagem dessas mensagens, né, aquelas que têm mais conteúdo, né, porque tem muitas mensagens que a gente sabe que o espírito está, então, sofrendo, que ele não consegue expressar e trazer muito conteúdo. Então, a gente fez uma seleção das melhores mensagens e acabamos colocando no canal, e para mim foi um momento muito feliz, porque começou a ter muitos acessos, comentários, e aí uma pessoa comenta, o outro, os próprios internautas, um ajuda o outro, e algumas pessoas eu também, né, digamos que chamei para uma conversa particular. Então, graças a Deus, criou ali um grupo bem aproveitoso e que trouxe bastante resultado, assim, em termos de que eu percebo na conversa com alguns que eu ainda tenho contato até hoje, porque o trabalho continua, mas no começo era muita gente. Então, eu percebo que valeu a pena esse esclarecimento, ajudar de alguma forma. Muito bom. Qual que é o nome do canal, Flávio? Flávio. Além do Suicídio. Além do Suicídio. Tá, legal. No final, depois você coloca pra gente, pra passar pras pessoas, inclusive, né? no próprio grupo de WhatsApp da Rádio Vivência Espírita, já compartilhei, né? E quem tá no YouTube, depois que terminar a live, pode dar uma procurada aí, Além do Suicídio. Pode se inscrever no canal também, dar uma pesquisada nos vídeos, tem muito conteúdo interessante, né? E aí depois vocês dão uma procurada. E aproveitando que você que está no YouTube nos acompanhando, nós estamos na live no Facebook, na página das Crianças do Século XXI, no Instituto Safira e também na página da Rádio Vivência Espírita. Mande sua pergunta, seu comentário, o que você está achando desse Setembro Amarelo, desse tema que nós estamos abordando aqui. Muito bem, então, Rodrigo, vamos lá, o que o Rodrigo trouxe pra gente aí, que nós sabemos que ele tem algumas coisas interessantes aí, né, Rodrigo? Realmente, eu acho muito legal, né, eu parabenizo também Fábio, né? Flávio, perdão, Flávio, pela essa iniciativa, né, porque hoje essa iniciativa digital, né, transformação digital, de criar canais, divulgação, é como a gente acessa todas as pessoas, né, e eu tava vendo alguns números, né, então a gente tava comentando outros programas aqui, o Seja Mais Feliz, sobre depressão, ansiedade, são 33% da população mundial tem hoje ansiedade, a gente tá falando em torno de 700 milhões de pessoas com ansiedade. Só no Brasil, 80 mil brasileiros estão afastados por questões de depressão. Então, ou seja, é um tema que precisa ser tratado, ou seja, a depressão é o número 1 em principal causa de afastamento das pessoas do trabalho, né? Então, isso realmente é um tema relevante. E a gente sabe que isso é um gatilho para o suicídio. Então o Setembro Amarelo vem aí como uma iniciativa brasileira que depois se transformou em mundial, né? Então a gente vê o CVV à frente também bastante, que é um trabalho muito interessante, que disponibiliza um número para as pessoas terem uma escuta ativa, né? E o que eu queria compartilhar com vocês foi uma lição, são 3 lições de Chico Xavier, principalmente, que foi Marlene Nobre. Eu não sei se todo mundo conhece a Marlene Nobre, ela já esteve aqui no programa Vivência Espírita, não aqui, né, nessa estrutura, porque ela já desencarnou, mas já esteve presente no programa Vivência Espírita, que está há 16 anos no ar, né, todos os domingos. E a Marlene Nobre é uma médica, ela foi fundadora da Associação Médica Espírita, AME, foi casada com Freitas Nobres, que foi um espírita político respeitado, né? E ela fez medicina em Uberaba, enquanto o Chico estava vivo. Então, ou seja, ela conviveu durante toda a sua faculdade, e ela já era espírita, de família espírita, e ela conviveu com o Chico, indo nos trabalhos deles, ele fazia trabalho de receitista também, então ela acompanhava esse trabalho e aproveitou para fazer junto com alguns amigos, algumas entrevistas com o Chico para saber sobre opiniões. E a questão do suicídio já estava em voga,
né? Sempre esteve em voga aqui na humanidade. Então ela foi feliz porque ela virou para o Chico e perguntou: qual é o melhor antídoto contra o suicídio? Isso em 1983. Ela perguntou, foi direta: Chico, compartilha com a gente qual é o antídoto contra o suicídio. E ele deu 3 lições nessa resposta, né? Então, analisando, eu até recomendo, é um livro que chama Lições de Sabedoria, tá? De Marlene Nobre, de 22 anos, da Folha Espírita. Vou até mostrar aqui. Tá um pouquinho... Bacana. Tá um pouquinho judiado, mas ele, nessa resposta, que eu acho que a gente pode explorar aqui também, se vocês permitirem, claro. Sim, sim. E que eu achei muito interessante. Eu uso para estudar, tá tudo rabiscado aqui para estudar mesmo, né? E a primeira lição que ele passa, né, pra gente, como antídoto que a pessoa precisa ter, a primeira dela é a fé religiosa. A gente não está falando de fé raciocinada, ou seja, de espiritismo, né? Então, qualquer fé que nos liga a Deus, que é uma fé religiosa, né? Que nos permite acreditar que existe algo além dessa vida. Então, esse é o primeiro requisito, né? Então, desse antídoto que ele recomendou para nós. Então, acreditar numa vida, como o Flávio comentou, né, que conversa com os espíritos suicidas, ou seja, o que aconteceu com eles? Eles desencarnaram, eles tiraram a sua própria vida, tentaram matar aquela dor que ele estava passando, mas não acabou a vida continuou. Ou seja, ter essa fé, essa ciência, acreditar que existe algo maior, que é Deus, e acreditar nessa vida após a morte, ou seja, que a vida continua, isso serve como um antídoto para as pessoas que estão pensando em matar aquela dor e acabar com aquela própria morte mesmo, né? Assim. Porque a pessoa, na verdade, ela quer dar cabo à sua vida, achando a ilusão exatamente de que a dor vai cessar ali. Só que, na verdade, é a dor que está ali no espírito, né? Não é a dor que está no físico, né? Exatamente, a dor na alma que, querendo ou não, acho que é a pior dor que existe. Né? Que ela já traz provavelmente de muitas vidas, né? Que não é só desta vida, né? Exatamente. E né, Flávio, se a gente for ver, tem até eles chegam do lado de lá, né? No caso, se for comentar para eles que eles morreram, eles podem até morrer de susto, né? É verdade. Né? Então você não pode... Oi. O que o Olívio está falando, né? Que é uma verdade. Como é que eu tô aí na câmera? Agora tá bom. Agora tá melhor. Sim. Melhor? Isso. Então, né? Em relação, assim, até essa questão que o Rodrigo falou, né? Da psicografia, é algo muito interessante, né? Que a gente ainda não deu conta desse material todo imenso que a espiritualidade nos trouxe, né? Em termos de conhecimento, né? E a psicografia nada mais é, né, nesse caso específico, desses espíritos que passaram pelo processo, estavam em algum momento com dor, né, tinham suas decepções, nós podemos falar depois sobre isso, as causas, muitas vezes, que levam a pessoa a cometer esse gesto. E aí ele passou pelo processo todo, fez a escolha, sofreu, passou ali período ali de adaptação, de sofrimento, houve um resgate, houve uma ajuda. E aí esses irmãos agora eles pedem a misericórdia do alto para que possam dar uma oportunidade de eles começarem a resgatar os seus erros através do bem, né? Porque a gente sabe que na contabilidade divina a soma das boas ações anula das más ações. Então esses irmãos, quando eles começam a tomar consciência do mal cometido, do equívoco, eles pedem trabalho. E aí uma das possibilidades é você levar essa mensagem à Terra, trazer e comunicar aquelas pessoas dizendo, olha o que eu fiz, eu sofri e eu cometi esse gesto e o que aconteceu comigo. Então, assim, é um material rico, imenso, que muitas vezes, até nós, espíritas, acabamos não estudando mesmo, né? Eu lembro muito do Kardec no livro Céu e Inferno,
que é um livro também pouco lido, pelos espíritas, ali da sua metade para frente, Kardec teve essa preocupação. Ele fez uma separação das psicografias, das mensagens recebidas por vários médiuns, e lá ele colocou, né, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos infelizes, e lá vem mostrar, né, por exemplo, aquela pessoa que é egoísta, só pensou em si, não pensou em ninguém, não criou simpatia na Terra, chega do outro lado, o que acontece? Também ninguém a conhece, não tem vínculo nenhum, e aí fica isolada, fica sozinha, fica sofrendo. Aí Kardec vem trazer outra, aquelas pessoas que cometeram um assassino, mataram alguém, um assassinato, mataram alguém, e aí vem demonstrar o quê? Chega do outro lado, quem está lá? Os espíritos, né? As vítimas, muitas vezes aqueles que não perdoaram, continuam lá aborrecidos, tristes, né? Aqueles que tiraram a sua própria vida, também tem várias mensagens nesse livro Céu e Inferno. Aí a primeira decepção é perceber-se vivo, né, com as suas próprias dores, com as suas próprias angústias. Aqueles outros que fizeram bem, que ajudaram e que receberam a simpatia de todos aqueles que estavam lá no plano espiritual, a gratidão. Aqueles que eram medianos, que não fizeram bem, mas também não fizeram mal, e a gente sabe que, infelizmente, na Terra ainda existem muitos irmãos que, não faço o mal, mas também não faço bem, para mim está tudo bem, e não é bem assim, né? Porque a gente é responsável pelo mal, pelo bem que deixamos de fazer, que gerou o mal. Então, assim, Allan Kardec teve todo esse trabalho rico de trazer essas mensagens. E depois, com Chico Xavier e outros médiuns, né, ampliaram todo esse trabalho para trazer para todos nós aqui na Terra, olha o que eu fiz e olha o que aconteceu. E eu acredito que a gente acaba não dando muito um olhar, né? Um olhar para esse trabalho fantástico que existe. Por exemplo, no próprio canal, eu acabei coletando vários livros espíritas de Chico Xavier, de Valdo Franco, tem histórias belíssimas, ricas, e eu tive essa preocupação de sempre estar relacionada com alguma causa. Então, a gente sabe que as causas são variadas, mas toda psicografia que tem no canal tem uma causa específica, né? Então, ali tem aquela pessoa que estava com alguma dificuldade financeira, aquela outra que passou por alguma decepção amorosa, aquela outra que estava solitária, aquela que acabou sofrendo bullying, né? Aquelas que estavam doentes, aquelas outras que, por exemplo, algum irmão, ente querido, desencarnou, e infelizmente acontece muito isso, as pessoas desencarnam, se matam para ir atrás do ente querido, conflitos, né, muito na parte sexual, né? Infelizmente a gente sabe que existe muitos irmãos que acabam cometendo esse gesto devido aos conflitos sexuais, né? Então, tem até uma Universidade de Colômbia, né, nos Estados Unidos, que realizou um estudo, né, onde mostrou que os homossexuais têm mais probabilidade de praticar esse ato, né, 5 vezes mais, né? Então, assim, eu procurei, dentro dessas psicografias, procurar abranger todos os casos, e a depressão, né, também, a depressão, os vícios, que a gente sabe que dentro desse conjunto de possibilidades e das pessoas que escreviam no canal, infelizmente, a depressão ela está lá em cima, né? É a causa maior, é a questão da falta de perspectiva, o vazio da alma. Então, assim, esse trabalho de psicografia vale muito a pena a gente estudar, a gente procurar ouvir esses irmãos, o que eles têm a dizer para nós. Eles estão nos avisando, né? Nos ajudando, e muitas vezes a gente perde essa oportunidade desse lembrete precioso na nossa terra enquanto estamos encarnados.
O Flávio e Rodrigo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você tem esse contato aí, né? O Rodrigo também já trabalha bastante tempo. Você percebe, assim, vocês acham que essas dificuldades que essas pessoas trazem, porque ela não é uma dor superficial, né? Ela é uma dor muito profunda, a ponto de uma pessoa tirar a sua própria vida. Então, vocês acreditam que isso também tem a ver com o que acontece aqui é um gatilho que dispara uma dor que já traz de muitas vidas? Sabe, que não seria só dessa vida aqui? Sim, sim. A nossa personalidade de hoje, né, vamos dizer assim, nossa encarnação é uma soma de encarnações passadas, né, de vivências passadas. Então, você for somar todas as nossas vivências, as nossas tendências que temos hoje a gente traz de outras vidas, porque principalmente nós que somos reencarnacionistas. Mas independente que é reencarnacionista ou não, é como a gravidade. A gravidade vai exercer e vai acontecer em relação a nós. Mas é interessante falar isso porque, independente das tendências, nós nascemos com um mecanismo de proteção e de sobrevivência. Ninguém vem nessa terra para tirar sua própria vida. Né? Ninguém encarna nessa escola chamada Terra para poder com tendência suicida. Não. Traz com tendências depressivas, com tendências, outros vícios, outros defeitos, que podem levar ao suicídio, mas ninguém vem para esse mundo já com esse objetivo ou com uma tendência espiritual de tirar sua própria vida. Pelo contrário, Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui, encarnados, né? Se a gente tem números da espiritualidade que dizem que entre os 6 bilhões de pessoas encarnadas aqui, 6, 7 bilhões, tem 30 bilhões desencarnados. Né? Ou seja, só de nós estarmos encarnados já somos vitoriosos. Sim. Exatamente. Só de a gente estar aqui já somos vitoriosos. Né? E Deus, por isso que quando o Chico fala que a primeira lição é a fé religiosa, a gente ter a ciência de Deus, Deus nos deu essa oportunidade como um presente. Sim. Né? De graça. Ele não cobrou nada por essa encarnação. Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui encarnados com a nossa família, com as nossas dores, com as nossas oportunidades de aprendizado, que a gente aprende através desses desafios que a gente tem nessa encarnação, mas é um presente. E se a gente tira a nossa própria vida, né, vamos acessar, a gente descarta essa encarnação, que a gente enfrente 30 bilhões, nós estamos aqui, o que a gente está falando para Deus? Qual a mensagem que a gente fala? Quando você dá um presente para outra pessoa e você pega esse presente e pisa em cima e fala, joga não quero, fora. Como ela se sente? Sim. Né? Então, assim, claro, Deus ele é infinitamente misericordioso, por isso existem as reencarnações. Por isso existem as outras oportunidades que nós temos para poder reajustar. Aí vem o que você perguntou. Se nós, numa vida passada, já tiramos da nossa própria vida e voltamos para essa encarnação, né, a gente está tendo a oportunidade de reajustar um problema do passado. Reajustar uma ofensa contra Deus. Porque isso é uma ofensa quando você ganha um presente e você desfaz desse presente, que é a sua própria vida, é uma ofensa. Ali te dá uma outra oportunidade para você voltar. Mas não vai ser fácil também. Né? Ou seja, vai ter os mesmos desafios para poder superar e provar para ele que você é capaz. É justamente isso, né? Talvez fazer diferente, né? Do tipo, bom, vou ter os mesmos problemas, os mesmos desafios, mas é a nova oportunidade de fazer diferente. E aí né? entra a segunda lição, que aí eu já sim. comento depois para vocês. Legal, tá joia. legal. É isso que eu ia falar, não vamos esquecer, não vamos esquecer das lições. Vamos Flávio? lá, Flávio. Nessa questão, por exemplo, primeiramente da bagagem, né, que cada um traz, né? Isso é uma realidade, né, que nós também debruçamos, estudamos, porque senão todo mundo ia agir igual, né? O que não acontece, né? Dentro do mesmo lar, pessoas, irmãos, gêmeos, cada um reage de uma forma, né? Então, está muito claro para nós espíritas, né, que não depende especificamente dessas questões de cultura,
da nascimento, todas as partes que nós sabemos que a psicologia vem nos trazer. Tem até uma pesquisa, né, que fala que os estudiosos estavam fazendo um trabalho para definir a personalidade, né, para saber como que ela se forma, e 49%, né, chegou nessa informação de que eram questões do meio, todas as questões que nós sabemos da interferência, né, que a psicologia vem nos ensinar. Mas a outra parte, né, 49%, não acharam fundamento, né, não sabem, né, de onde vem essa, né, que faz com que formata ali a personalidade da pessoa, né, forma o caráter do ser. E nós sabemos que é a reencarnação, né, e que carregamos conosco mesmo essa bagagem que faz com que, diante de um sofrimento, diante de uma dificuldade, aquele ser que, por exemplo, fez escolhas equivocadas no passado, ele carrega um sentimento de tristeza, um sentimento de menos-valia, de culpa, mas isso está tudo no nível inconsciente, ele não consegue, ele não entende aquele vazio que ele sente na alma, e a gente sabe que é as consequências de um passado. E aí, diante das questões que surgem, ele tem mais dificuldade de reagir aos problemas, né? Então, assim, isso é tão claro para nós, né, que estudamos essa parte espiritual, que ainda a ciência está começando a se debruçar nessa questão da reencarnação, mas que explica muito bem essa necessidade de a gente olhar o plano causal, o espírito, né? Porque, assim, quando a gente comete, né, quando cometemos, por exemplo, esse ato voluntário, a gente imprime determinadas deformidades no corpo espiritual, né? Então, cometido o suicídio, por exemplo, nessa ou naquela circunstância, né, o que acontece? Geramos lesões e problemas psicológicos na própria alma, entende? Então, o próprio espírito, né? Essas dificuldades nós levaremos para as próximas existências, né? É como se nós plasmamos assim, o sofrimento na nossa própria alma. E por isso que vem as questões de ordem física, né? As questões que a gente sabe que as doenças, e também as doenças mentais, né? Que a gente hoje estuda e a ciência também vem se aprofundar. De onde vêm todas essas doenças? Né? Vem sempre do comprometimento do espírito de outrora, no passado, nas escolhas que infelizes que fizemos. Então, assim, a doutrina espírita vem explicar isso de forma clara. Por isso, a necessidade da gente não ficar apenas nos efeitos, mas procurar falar sobre a causa, esclarecer a todos sobre as questões do espírito, que para mim é o mais importante, porque você trabalhando a causa, né, os efeitos com certeza se modificam. Muito bem. Tem perguntas aí, Mar? Só para depois o Rodrigo vai... assim, né? Tem várias participações, tá, né? Vou começar aqui pelo Facebook. Tem a participação do Ricardo Luiz Carmona, dando um alô pra gente aqui. Acho que no início estava um pouco sem som, mas depois ele já falou que resolveu. Ele tem uma pergunta aqui, eu só vou segurar um pouquinho a pergunta, porque tem outras participações aqui no YouTube, por exemplo, a Andréa Meleu, mandando um boa noite, amigos vivencianos. A Sônia Oliveira, mandando boa tarde a todos. E eu imagino que todo mundo tá confuso, né? Se é boa noite, boa tarde, né? Que nem a gente aqui, né? Tá bem confuso. A Rosana ali mandando boa tarde, alegria em ouvir o Rodrigo, bom programa, abraço fraterno. O Aécio César, que tá sempre com a gente aqui. Aécio César, boa tarde à equipe do Crianças do Século XXI. E um fraternal abraço ao amigo Rodrigo e ao Flávio Ferreira. Só que acho que é Ferreira? Ferreira, né? Então tá certo. Eu que esqueci, Flávio. Fique em paz. Birajara Flores, que é meu pai, que está acompanhando. Um abraço pro seu Bira, que está em Uberlândia, aproveitando, passeando, comendo pãozinho de queijo lá. Olá a todos vivencianos, um ótimo programa a todos, muita luz e paz. Arquitete Aitos, mandando boa tarde a todos. Essa é a Tânia. A Tânia? Ah, que legal. A Mara Zanini também mandando um boa tarde. Um ótimo programa a todos. Neide Rodrigues também mandando um boa tarde a todos. Valéria Plaisante Gonçalves, boa tarde a todos.
Jorge Reis está aqui junto com a gente também. Um grande abraço a ele. Ele mandou uma pergunta aqui. Caros amigos, boa tarde. Desejamos um bom programa. A Vânia Cíntia também mandando um alô pra gente. Rosa Maria Rodrigues comentando, tema importante que merece toda a nossa atenção. Bom, tem algumas perguntas, eu acho que a gente pode deixar para depois do intervalo, né? E aí nós queremos a segunda lição do Chico Xavier, né? Não podemos esquecer. O Jorge falou que ia ser 3 programas. Falou aqui, Rodrigo, eu tô achando que vão ser 3 programas. Não, e é um assunto, é bastante coisa, né? Coisa. Mas vamos lá, vamos pro intervalo. Legal. Vou pedir pro Flávio colocar no mute aí, e aí daqui a pouco a gente volta. Até já. O programa Crianças do Século XXI volta já. Rakhe rakhna hare aap bariyan, Guri ki peri paaye kaj savariyan, ho aap dayal manohana visariyan, Sadh jana ke sang bhav jal tariyan, Sakat nind dust kin mah bidariyan, This sahib ki tek nanak manne mai, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए राखे रखन हर आप बारियन गुरु की पैरी पाए काज सवारियन हो आप दयाल मनोहना विसारियन साध जना के संग भव जल तारियन साकत निंद दुष्ट किन माह बिदारियन जिस साहिब की टेक नानक मन माए जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए राखे रखन हर आप बारियन गुरु की पैरी पाए काज सवारियन हो आप दयाल मनोहना विसारियन साध जना के संग भव जल तारियन साकत निंद दुष्ट किन माह बिदारियन जिस साहिब की टेक नानक मन माए जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए राखे रखन हर आप बारियन गुरु की पैरी पाए जना के संग भव जल तारियन साकत निंद दुष्ट किन माह बिदारियन जिस साहिब की टेक नानक मन माए जिस सिमरत Vila Engenharia. Pensando em construir e reformar? Consulte Vila Engenharia. Construindo com qualidade. Instituto Safira, o lugar que vai ajudar você a encontrar os caminhos para uma nova consciência e reconexão com seu propósito de vida. Cursos, atendimentos, vivências. Rua Dr. Tito Roberto Liberato, 83, quinto andar, sala 501. Edifício Oregon Business Center, São José dos Campos, São Paulo. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras, às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12-3921-3009. Programa Crianças do Século XXI. Apresentação Carmen Mírio e Marcelo Sirim.
Retornando aqui ao estúdio, nós deixamos aqui uma série de perguntas no ar e o Marcelo vai passar daqui a pouco, mas antes, acho que disso, o Rodrigo fala ou fazer uma pergunta? Não, acho que deixa o Rodrigo falar a segunda. Eu acho que seria interessante você falar da dica, segunda lição. Lição aí do Chico Xavier com relação... Vocês que mandam, eu tô aqui só... Então faz a segunda e depois... Porque aí depois eu já emendo as perguntas. E aproveitamos aquilo que o Flávio estava falando, né? Sim. Aí você já emenda e depois a gente vai pra pergunta. Se o pessoal quiser dar um retorno pra gente também, se tá ouvindo bem o som, porque deu um pico de energia aqui. Acho que é a energia aí forte da espiritualidade. Fala, Rodrigo. Estamos te ouvindo. Só para acrescentar, né, quando você falou sobre essa tendência, né, quando a pessoa comete suicídio, né, e tem uma tendência para essa vida, né, aí me veio a história, né, que é uma história conhecida por muitos de nós, do Chico Xavier, né, quando o Chico Xavier, né, recebeu aquela senhora com a criança, né, acho que vocês conhecem essa história? Sim. Então, certa vez uma senhora procurou Chico Xavier com uma criança nos braços, né? E disse assim: Chico, meu filho nasceu surdo, nasceu mudo, sem os 2 braços, né? Agora está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar, né? Para salvar a sua vida, né? O que eu faço, né? E aí, Chico Xavier, Emmanuel, apareceu, né? E disse assim: Chico, explique a nossa irmã, né, que esse nosso irmão, ele suicidou-se em 10 reencarnações, né? E agora ele pediu, antes de nascer, que fosse retirada todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora que está se aproximando de 5 anos de idade, ele procura um precipício, uma ponte para se matar novamente. Então, pode dizer ao médico, sim, pode amputar as pernas para que possa esse irmão novamente cometer esse gesto, né? Então, você percebe que... E o legal é que a gente está em sintonia aqui, porque isso que você está falando agora tem tudo a ver com essa segunda lição. Tem tudo a ver. É interessante porque você vê que 10 reencarnações e o quanto... Né, quando eu falei sobre a bagagem, né, que muitas vezes trazemos de tristeza, o quanto isso também acontece, né? A pessoa teve uma oportunidade no passado, acabou não correspondendo, acabou desertando, fugindo das responsabilidades, e agora ela reencarna com uma cobrança muito maior. E aí as provas... Oi, pode falar. E olha que interessante, ela reencarna não com uma tendência de suicida, ela reencarna com uma tendência de proteção contra o suicídio. Esse é o ponto. Deus dá a oportunidade dela voltar com uma segurança maior dela não cair no suicídio de novo. Ou seja, tem tudo a ver com essa segunda lição, quando a Marlene Nobre pergunta para ele lá em 83, qual é o antídoto para o Chico? Qual é o antídoto para o suicídio? E ele fala que a primeira é a fé religiosa, né? Ter a ciência, acreditar em Deus, acreditar que a vida continua. A segunda é ter a ciência, ter a conscientização, ele usou essa palavra, das causas e efeitos. E era justamente o que antes do intervalo você começou a entrar, a falar e contou essa história. Porque se nós sabemos dos princípios universais, como o Flávio disse, que tudo que nós fazemos nessa encarnação grava dentro do nosso perispírito, e isso a gente volta com essa informação, né? Tudo que a gente faz tem um efeito. Toda causa tem um efeito. E, ou seja, toda decisão que a gente toma imprime em nosso perispírito esses efeitos. E a gente volta com essa informação. Então o Chico ali, nesse momento, quando ele fala dessas causas, ele volta em 1985, na entrevista da Hebe Camargo com a Nair Belo, não sei se vocês lembram, e também fala no Pinga Fogo, isso ao vivo. Ou seja, o que eu vou falar para vocês, ele falou isso abertamente, e ele comenta exatamente o que acontece. Por que ele fala exatamente o que acontece? Justamente para conscientizar as pessoas das causas e efeitos. Ou seja, se você tira a sua própria vida
com um projétil contra o seu cérebro, e esse projétil ele se instala na fala, onde a fala, na próxima vida, a probabilidade, em geral, ele não generaliza, né? A probabilidade de você vir com um problema de fala é muito grande. Se esse projétil se instala na visão, a criança volta sem a visão. Se instala no hipotálamo, a probabilidade, como o Flávio falou, das doenças mentais, né, vir com problemas mentais, é muito grande. E ele até comenta sobre, no caso de morte por enforcamento, que aparece as hemiplegias. Por isso que eu trouxe aqui, porque é hemiplegias, né, por afogamento e os efizemas. Por precipitação em edifício, ele comenta aqui dos anões. Não que são todos, lembrando, não é geral. Cada caso é um caso. Não estamos generalizando e ele também não generalizou. Ele falou que os anões, eles podem, na vida passada, ter se aproveitado da sua beleza ou se precipitado de um edifício, se jogado por um suicídio. Mas não todos os casos. Tem casos que a pessoa pode escolher vir com o nanismo também, como para passar por essa experiência e ter o aprendizado, porque estamos todos aqui aprendendo. E ele comenta também o caso também da tragédia de homicidas que se suicidam em seguida. Lembra aquele caso, né, que entrou na escola no Rio de Janeiro? Sim, matou e depois se suicidou. Matou, ou seja, cometeu homicídio e se suicidou na sequência. Em seguida, volta cometido de esquizofrenia. Sim, imagina. Então ele comenta. Por que ele comenta essas coisas fortes conosco? Abertamente. Para nos conscientizar que, se nós atentarmos contra a nossa própria vida, não só a vida vai continuar, como a gente vai ter uma provação pior na próxima vida, que vem como misericórdia de Deus para nos proteger para a gente não cometer de novo. Ou seja, como um mecanismo de proteção da vida. E ele fala que as mães, por exemplo, que recebem esses filhos, né, com isso, né, muitas delas escolheram passar por isso e tem uma dupla sacrifício. Ou seja, ela tem um sacrifício muito maior do que uma mãe que tem uma criança sem esses desafios. Né? Como é beleza, como é belo, né, ter essa oportunidade novamente. Com certeza, muitas vezes essa mãe vem com esse amorosa, né? Ela vem para compreender, para ajudar nessa encarnação, que não vai ser fácil, né? Que tem muito amor para dar. Sim, muito. Chico até comenta isso aqui também. Bacana. Fala, Flávio. Cara, é interessante porque, assim, né, lá no meu canal, né, conversando com muita gente, tem algumas pessoas que elas se revoltam, né? Elas não concordam com as mensagens, elas chamam Deus de injusto. Como Deus seria justo, né? A pessoa é doente e ela, de repente, por exemplo, no caso da depressão, que é a maior reclamação dos apontamentos, a maior crítica é essa. Como pode alguém que é doente, que está em depressão, comete um gesto infeliz e ainda vai passar por tudo isso, né? Que justiça é essa de Deus, né? E eu sempre tenho um cuidado, né? Meu pensamento sempre é assim, né? Ter um cuidado de acolhimento, porque atrás de uma fala, somente de revolta, quando eu vejo muita revolta, eu percebo que ali tem uma mãe, alguém que perdeu um filho, então eu tenho uma preocupação. Mas o quanto é libertador a gente estudar e debruçar sobre essas questões das doenças físicas e as doenças psicológicas, né? Como a depressão. Porque a própria Joana de Ângeles vem dizer, né, que todos os males que traz infelicidade ao homem procede do espírito, né? A depressão tem a sua gênese no espírito, que reencarna com alta dose de culpa, né? Com a consciência culpada, ele imprime nas células os elementos que a desconectam. Então, se desejarmos examinar as causas psicológicas, genéticas e orgânicas
temos que levar em conta o espírito imortal. Então, percebemos daí que falar da pessoa, né, tirar a responsabilidade daquele ser é difícil. A gente sabe que as pessoas, muitas vezes, elas acham que é fator externo, como se fosse um bicho que veio, picou e ela ficou doente, ela não tem a responsabilidade naquilo, foi obra do acaso. E no caso da depressão, como a gente bem sabe, e a Joana de Anjos vem destacar, nasce do espírito, exatamente nessas questões, nesses conflitos de culpa que ele acaba carregando para essa vida. E aí vem as provas, vem as dificuldades, vem exatamente a lei do retorno, né? Aquela pessoa que no passado tinha muito dinheiro, né? E não usou o dinheiro de forma adequada, aí vem, qual que é a prova agora? Vem com a dificuldade econômica, né? Aquela que teve relacionamento, mas traiu, enganou, né? Ou seja, não utilizou os seus recursos, não acabou sendo infiel, não valorizou as relações humanas, e aí o que ela chega nessa vida? Tem as dificuldades de solidão, não consegue ter um relacionamento, não consegue ter ninguém. Então, assim, todas as questões que nos acontecem nessa existência, essas provas, têm uma razão de ser. E a gente acaba criando esse pensamento, né, de vítima, infelizmente, acreditando sempre, colocando culpa no outro, sendo que a responsabilidade é toda nossa. Por isso que é difícil, e muitas vezes uma doutrina como a doutrina espírita, que é uma doutrina libertadora, nem todos ainda aceitam com facilidade, porque você vai ter que assumir a sua responsabilidade. Você não vai poder mais dizer, a culpa é de Deus, a culpa é da família, a culpa é do meu pai. Não, todos esses, é claro que a gente sabe que tem sua parcela de responsabilidade. Porém, como que você age frente aos problemas é o espírito. Então, é ele que precisa ter esse conhecimento, esse entendimento, para poder buscar ajuda e sair dessa depressão. E não ficar sempre colocando culpa em terceiros. Então, é algo muito importante para a gente refletir sobre o que Joana de Anjos fala. Sempre a raiz de tudo procede do espírito. Todos os males que infelicita o homem procede do espírito. Bacana. Vou aproveitar e fazer aqui, tem bastante pergunta e vocês estão falando, eu vou aproveitar esse tema. O Ricardo Luiz Carmona pergunta o seguinte: mas tendo o espírito se suicidado em encarnação anterior, não teria ele uma influência mais forte para repetir o suicídio ao atingir a mesma idade em que se suicidara anteriormente? O que tu acha, Rô? Quer responder, Carmen? Eu já fico... porque tem sim, tá? Por exemplo, toda vez que nós temos uma idade, a gente passa por determinada situação aqui, é como se reverberasse algo lá do passado, sabe? Nós temos... sei lá, isso que você falou é exatamente. Vamos dizer que a gente tenha cometido suicídio com 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, é como se você tivesse uma onda, sabe, que viesse, e até pensamentos podem passar pela tua cabeça, mas você está numa nova oportunidade, você esteve no plano espiritual, você tomou consciência lá. A tua personalidade do passado, que também está no teu inconsciente, pode até, sabe, vir uma memória, mas você vai, com certeza, se você já tiver mais equilibrado, se a pessoa tiver mais equilibrada, ela não vai cometer isso, mas ela pode sim sofrer. Tá? É uma memória, né? Eu falo que a gente isso programa de computador. Faz sentido, porque você tem lá as etapas, né? Então, até o 7º ano está em processo de reencarnação. Sim. Então, ou seja, tudo bem, o espírito não reencarnou ainda. Qual é a probabilidade da pessoa se suicidar até o 7º ano? Pode ter caso, mas depois disso, quando começa a lembrar das encarnações passadas, começa a lembrar, ter em si que está encarnado e as dificuldades que tem, isso pode... Ou seja, naquele período, né, de idade, independente se a pessoa cometeu suicídio naquela data ou não, pode aumentar a probabilidade. E pode surgir até um gatilho, né? Sim. É uma coisa surge, que... né? Sei lá, um fato, uma situação... Adolescência, né? Aí vem a revolta, né? Opa, mas escuta, teve uma... Eu não sei se você o Flávio vão lembrar disso aí, mas tem uma passagem... O próprio Allan Kardec fala isso, né? Que teria uma... Para todos se preocuparem, tem uma coisa assim... quando as crianças começassem a cometer suicídio. Né, gente? Nós estamos nesse momento.
Sim. É um momento muito complicado, porque tem muita criança, eu já recebi crianças de mãe que vêm com tentativa de suicídio, criança de 8, 9, 10 anos de idade. Adolescentes que cometem suicídio. Então, assim, existe hoje uma tendência muito grande. Então, é complicado tudo isso, né? Por que isso está acontecendo? Agora, também tem as influências espirituais, né? Que nem foi falado ainda. Sim. Mas vamos lá, vamos para as perguntas, né? Porque falou a pergunta do Luiz Carlos, né? E tem aí a pergunta que eu vou colocar tanto para o Rodrigo como para o Flávio, tá? Que é a pergunta do Jorge Reis. Penso que o conhecimento espírita é um antídoto contra o suicídio, que os entrevistados concordam? Sim, sim. Principalmente quando a gente comentou aqui de fé religiosa, né? O espiritismo, ele não é somente ciência e filosofia, né? Nem psicologia, né? Então, o espiritismo também é religião. Ele também nos liga a Deus. Ele também traz um significado de Jesus para a nossa vida, né? Diferente do que a gente pode ter enquanto ateu. Ou seja, se a gente luta contra o ateísmo, né, e contra o suicídio, contra o aborto, que são as principais bandeiras que nós espíritas lutamos contra, né, o materialismo, o aborto e o suicídio, que são, queira ou não, a gente tá desdenhando, vamos dizer assim, do presente de Deus, que é a nossa vida e outras vidas também, né, sem se dar a defesa, né, dessa vida. O espiritismo nos liga a Deus através de Jesus, nos trazendo um significado novo de Jesus, como um espírito evoluído, como o principal modelo e guia que a gente tem como exemplo que a gente traz. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Então, eu concordo com o Jorge, porque o espiritismo nos traz uma fé religiosa, assim como outras, né? Então não vamos desfazer das outras fés religiosas que existem, que permitem a pessoa acreditar em Deus e ter a ciência que existe uma vida, que a vida continua. Sim. Mesmo assim, eu acho que às vezes até tem pessoas que nem acreditam, não tem uma religião, mas tem uma fé na vida. Que é a fé. Né? Fé. Ela tem uma confiança na vida. Não precisa necessariamente estar num templo, Sim. né? Que eu acho que é muito legal. E o que acontece também é que essas lições que Chico Xavier vem trazer pra gente, elas não são necessariamente obrigatório ter os 3. Né? São 3 recomendações, lições que ele dá, né, que servem como antídoto. Você não precisa, se você tem os 3, você vai estar mais forte contra isso. Mas se você tem um dos 3, por exemplo, o caso ter a consciência das causas e efeitos, essa pessoa Sim. pode ser ateu, pode não acreditar em Deus, não ter uma fé religiosa, mas ela tem ciência que a vida dela é importante, que vai ter consequências em tudo que ela fizer, né? E a terceira lição, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então tá bom. Fala, Flávio. Sem dúvida, né? Quando Kardec veio falar, outros espíritos também, né? Quando as pessoas tiverem essa consciência espírita, não haverá mais suicídio sobre a Terra, né? E isso é uma coisa que é até óbvia, né? Porque o que a pessoa que se mata, ela espera, né? Ela espera acabar com sua dor, o alívio daquela angústia, daquelas dificuldades. Ela espera encontrar, muitas vezes, o nada. E a gente sabe que isso não acontece. Porque se o espírito ele continua a existir e as angústias, o sentimento, tudo está no espírito, o corpo é só uma vestimenta, então, matando-se o corpo, você vai continuar na mesma forma. Então, assim, com esse conhecimento, essa realidade, porque, assim, eu sei que muitas vezes eu também me questiono, porque, no meu caso, por exemplo, desde a adolescência que eu comecei a ter o contato com os espíritos e eu via esses irmãos 24 horas falando comigo. Então, para mim, eu fui debruçando, estudando e fui ampliando esse entendimento. Então, para mim, é tudo muito claro. Então, às vezes, esses dias eu estava conversando com meu pai e falando para ele dessas questões, né, que já está chegando uma idade, os amigos desencarnando, e eu falei para ele, né, pai, fica tranquilo, né, a gente continua, expliquei um pouquinho, né, ele não tem religião. Ele falou, não, para mim acabou, morreu, acabou. Eu falei, não, pai, não é bem assim. E aí, depois, eu não dei muito profundidade no assunto e procurei colocar no lugar dele, porque não é fácil mesmo, quando a pessoa não experienciou, quando ela não tem
né, como no caso dos médios, ele tem a certeza absoluta, não é uma questão de fé, porque é assim, está nos livros, não, eu estou vendo, eu estou ouvindo, então é uma certeza absoluta. Mas é claro que falam, né, que os inteligentes aprendem com seus próprios erros, com as suas próprias experiências, e os sábios procuram aprender com as suas experiências e as experiências dos outros. Então eu acredito que, mesmo não tendo a mediunidade, aqueles que têm um desejo de saber, do entendimento das coisas, também vai encontrar, através dos livros, raciocínios muito lógicos, perfeitos, sobre a continuidade da vida. Então, a partir desse momento que você tem a certeza, a pessoa está sofrendo, está ali com aquela angústia, e vem a solução, né, como bem falou a Carmen, das questões também que a gente vai falar aí posteriormente, das influências espirituais, que é muito importante, mas aí começa aquela ideia na mente fluir, e toda hora que martelando aquele pensamento do suicídio como solução, e aí a pessoa acaba cometendo esse gesto e vem toda aquela dor. Mas se ela sabe que tudo continua, que a vida, né, vai continuar agora, tudo mais ampliado, né? Porque uma coisa é quando você está na carne, no corpo físico, né? É amortecido a sua consciência. Outra coisa é quando você perde o corpo físico, e aí vem toda aquela consciência do passado, do presente. Então, tudo se amplia, tanto as coisas boas que a pessoa fez, as alegrias, o bem que ela fez, também amplia no plano espiritual, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, 100 vezes mais, né, o bem que você fez, você vai receber 100 vezes mais. Então, da mesma forma que essa alegria de você fazer o bem, saber que lá no plano espiritual você vai ter 100 vezes mais alegria pelo bem feito, infelizmente também aquele que faz o mal, mesma coisa. Tudo se intensifica. Então, com certeza, a partir do momento que todo mundo conscientizar que a vida continua, não tem por que tirar o corpo físico. Maravilha. Tem uma pergunta aqui para o Rodrigo, que é do Aécio César. Ele diz o seguinte: Rodrigo, se um profissional da saúde fizer uma eutanásia antes da hora, a pedido do paciente e de seus familiares, está se tornando um suicida mesmo indireto? Pergunta novamente, porque as perguntas do Aécio desafiadoras. Não, eu entendi o que só quis o começo, dizer. Só a parte do começo. Se um profissional da saúde fizer uma eutanásia antes da hora, a pedido do paciente e dos seus familiares. Do paciente. Não, primeiro que o profissional da saúde que aceitar receber uma ordem do paciente para tirar a própria vida dele, para mim ele é um homicida, não é um... Desculpa, mas ele é um homicida. Ou seja, é um homicídio e não só um suicídio, vamos dizer assim. É difícil responder essa pergunta, mas ao meu ver, não sei se seria um suicídio. Se ele talvez. Tá pedindo pra talvez sim. Aí, é melhor, eu quero morrer. Sim. Ele tá pedindo pra morrer. Talvez seria um suicídio, sim. Eu concordo com essa parte. O que vocês acham? Me ajudem aí, porque as perguntas do Aécio são... Não, mas eu acho que... muito boas. Eu penso que quando você desejou, você já está criando uma intenção, né? Sim. Isso você cria, a gente vamos falar já não só no contexto espírita, mas num contexto energético e espiritual também. Você está criando um campo de energia propício àquilo, você desejou. E talvez esse desejo já esteja acontecendo, né? A pessoa já esteja criando um mecanismo dentro dela, talvez até inconsciente, de querer, digamos assim, anular a sua própria vida. E aí quando acontece o ambiente propício para isso, aí que ele talvez tome essa decisão. E talvez também aí tem um outro fator, que isso de repente pode haver um processo até de conscientização do tipo, mas será que é isso mesmo? Porque a gente sabe que às vezes aparecem uns irmãozinhos espirituais querendo dar uma força do tipo, né? Ou uma experiência quase morte, que às vezes isso mexe muito. Então assim, eu acho que tudo depende muito do contexto, né? Daquilo que se apresenta. Mas uma vez que você deseja, você mesmo que você peça ou combine alguma coisa com o familiar, mas se você já tem essa intenção, eu acho que você já está criando o teu próprio suicídio. Eu acho que aí é um suicídio, sim.
E eu vou fazer uma pergunta para o Aécio agora. Aécio, a gente tem em alguns estudos que a gente faz, né, casos de que pessoas que estão nessa encarnação se desviam completamente do caminho reto. Né? E o que acontece quando a pessoa se desvia completamente do caminho reto? Pode ser que abrevie a sua própria vida. Né? O que acontece quando existe uma assistência espiritual, Aécio? Que quando ela decide do lado de lá, né, vamos dizer assim, que a pessoa já saiu muito fora e precisa voltar para o plano espiritual. Isso seria um homicídio? Deixar essa pergunta aí pro Aécio. Eu entendi. Não, eu lembro muito daquela... Porque quando você sai da sua missão de alma, você morre antes. Você morre antes, mas aliás, isso... a grande maioria quando das tem uma pessoas morrem assistência antes. espiritual elevada que toma a decisão que ele precisa voltar mais cedo para a pátria espiritual, isso seria um homicídio? Deixar essa pergunta para você, Aécio. Eu acho legal aí, gente, acho que não tá pegando a câmera mudou aqui. Aí o... Não tá pegando a câmera. A câmera geral? Não tem problema. Eu viro aqui para você, peraí. Deixa eu aproveitar, tem alguns comentários aqui, Arquitete Aitos. Tá no programa, seja mais feliz aqui. E recebemos relatos de tantos que imploram a oportunidade de reencarnar. Isso é verdade. Tem também a participação do Rui Barbosa. Oi, Rui. Boa tarde ao Marcelo, Rui, Carmen, Jorge, Lúcio, Flávio, né? E ao nosso grande companheiro e amigo Rodrigo Costa. O programa está excelente. Tem uma outra pergunta também que eu acho bem interessante, e aí é para os dois. Eu vou começar com o Flávio, que é da Valéria Plaizan. Quero saber a opinião de vocês sobre conversar com as crianças sobre o assunto. Flávio, o que você pensa sobre isso? Eu penso que isso é fundamental, né? Aqui eu tenho 2 filhas e a gente sempre conversou sobre isso. E é o que eu falei no começo do programa, né? Não tem por que ficar escondendo algumas informações, preocupado. O que a pessoa vai pensar ou não pensar? Será que vai criar ali um choque ou não? Eu penso sempre que o esclarecimento é o que é mais importante. Porque a gente nunca sabe, né? Os filhos vão crescer, vão passar pelos dramas, pelas questões todas que a gente sabe das provas da vida. Então, eu penso que pelo menos, eu falei para as minhas filhas, né? Falei, acontece isso, acontece aquilo. E hoje elas têm ciência de tudo isso, né? Que, por mais, eu fico tranquilo, porque a gente sabe que tem muitas pressões. Hoje nós estamos vivendo uma época de muita pressão, né? E eu fico tranquilo em saber que elas têm um pai, graças a Deus, que estuda, que vivencia, que está em contato direto, né, com esses irmãos, e que eu, como pai, eu tenho que passar essa realidade para elas, né? Então, eu fico tranquilo em saber que a chance, é claro que a gente nunca sabe, né, o que passa na mente humana, mas a chance de ela cometer um gesto assim é muito menor quando ela tem essa consciência, né? O seu pai, né, a pessoa mais importante, ou a sua mãe, né? É aquele que a gente sabe para a criança é o nosso exemplo maior. Eles estão dizendo isso, então ela vai pensar 1000 vezes, né? É claro que a gente sabe que o conhecimento ele é importante, mas ele não é suficiente, né? O outro lado é a questão afetiva, né? Que a gente precisa ter com os nossos filhos, o amor diante de uns problemas, das dificuldades. Você tem que estar um acolhimento, uma escuta, isso é fundamental, né? Não é só o conhecimento que vai salvar, que vai resolver, né? Porque a gente precisa ter esse olhar para a dor humana. Mas eu penso que é metade do caminho. Nessas questões aí que eu estou dizendo, metade do caminho já foi dado de proteção, né? Que a pessoa vai estar mais protegida, mais amparada, mais instrumentada para a vida, quando tiver ciência de que a vida continua e que no momento de dor, de angústia, aquele momento de grande prova que a gente sempre tem, né? Pequenas e grandes provas na vida, eu sempre falo isso, a gente tem pequenas e grandes provas. Vai chegar as grandes provas, tá? Todo mundo chega. Naquele momento de grandes provas, você está mais assim, com mais conhecimento, com mais entendimento, e aí você
vai ter mais facilidade por passar por elas. Acho que desapareceu. Ah, voltou. Voltou aqui. E vamos lá, Rodrigo. E você? O que você pensa? Das crianças. Das crianças. De falar para as crianças. De falar para as crianças. Falar sobre suicídio. Não, eu acho que eu sou a favor de falar, sim, como a gente discutiu aqui, né? Como a Marlene Nobre perguntou em 83 pro Chico, né? Qual seria esse antídoto? Ou seja, cabe a nós, como pais, né? Eu sendo pai também do Francisco, o Lucas que tá em gestação, tá vindo, né? Dá para eles essas ferramentas para eles se protegerem. A gente não sabe como é que foi a encarnação passada deles, a gente não sabe qual o desafio que eles estão vindo para aprender, qual as lições que eles vão ter nessa escola, né, chamada Terra, e cabe a gente dar os recursos para eles passarem de forma mais forte possível, né? Ensinar isso que o Flávio falou, a vida além da morte, ensinar essa fé religiosa, ensinar a importância que tem Jesus nas nossas vidas, Deus na nossa vida, para ele ter isso. Não quer dizer que quem não acredita em Jesus, numa outra religião, sim, Buda, não seja fraco. Não, ele tem as referências dele de perfeição. Né? Jesus pra gente é uma referência de perfeição. Eu não sou perfeito. Como pai eu não sou perfeito. Então eu vou pisar na bola uma vez ou outra, mas ele precisa ter um herói, precisa ter uma referência para não buscar uma referência na rua. Né? Então quando ele vai buscar essas referências na rua, fraco, que acabam também gerando outras ilusões ou desilusões futuramente quando chega a verdade. Né? Então e essas frustrações que a criança deve passar enquanto criança, a gente não deve falar como pai, falar sim para tudo, né? A gente precisa deixar as crianças passarem por frustrações para elas saberem lidar com essas frustrações quando chegar na adolescência. Exatamente. Porque se a gente ensina que tem tudo na vida, que pode tudo, que dá tudo de melhor para ela, e ela tem tudo, quando chegar na adolescência e ouvir um não de um vestibular, ouvir um não de uma professora, ouvir um não de uma namorada, receber um pé na bunda, a primeira coisa que ela vai fazer vai tirar sua própria vida. Ou seja, a gente precisa instalar esses recursos, instalar esses programas, instalar esses softwares neles de ética e moral já até o 7º ano, para que quando elas tiverem a adolescência e a maioridade, ter os recursos para poder ter força para lidar contra essas frustrações e lidar com a vida. Com certeza. Bacana. Muito e agora bom. A gente já pode ir para a terceira lição, né? Opa, a terceira lição? Não tem outro comercial? Tem pergunta? Não. Tem perguntas mais? Não, por enquanto não. Tem os comentários, então, mas eu acho que a gente já pode ir para a terceira e vocês comentam. Então, só recapitulando para quem chegou agora no YouTube. A Marlene Nobre fez uma pergunta para o Chico, né? Qual é o melhor antídoto contra o suicídio? Né? E ele respondeu 3 lições. A primeira, a fé religiosa, acreditar em Deus sobre todas as coisas, ter uma referência e acreditar na vida após a morte. A segunda é a ciência, a conscientização da causa e efeito. Então é saber que tudo que nós fazemos contra nós imprime nosso perispírito e a gente vai voltar na próxima vida com um efeito. Né? Se a gente tira a nossa própria vida fazendo um dano no nosso cérebro, a probabilidade de a gente voltar com uma doença mental é muito grande. Então ter consciência, causa e efeito. Jesus ensinou isso pra gente. Né? Ensinou que aquele que mata pela espada será morto pela espada. Mas nem tudo é como na faca e dente também. Nem tudo é 880. Né? Existem formas da gente como fala? Fugiu a palavra. Mas existem formas da gente se redimir. E essa é a terceira lição. A terceira lição que Chico Xavier nos passa é o trabalho. Então, ou seja, o trabalho, especialmente aquele trabalho que a gente esquece de nós mesmos em prol do próximo, quando a gente para de pensar em nós mesmos e começa a trabalhar em prol do próximo, pela caridade, ou seja, colocando em prática a caridade, é o agente mais seguro, ele fala aqui, para aprendermos na escola da experiência da vida a valorizar a vida. Na escola da experiência humana, a valorizar a vida e a enriquecê-la de alegria e bênçãos. Ou seja,
o trabalho pelo próximo, trabalhar a caridade, esquecer de nós mesmos, e ir lá no fundo ver quando a pessoa está em situações muito pior que a nossa, porque quando eu vou, por exemplo, quando eu tive lá em Uberaba, no Fogo Selvagem, que a gente estava entrevistando aqui, a neta da Dona Aparecida, e você vê aquelas crianças com aquele pênfigo por todo o corpo, por dentro, e passando a vida inteira como se estivesse sendo queimada viva, acaba todos os nossos problemas. Acaba todas as nossas dores. Então, Chico, quando ele estava em depressão, e não que ele estava em depressão, mas quando o Emmanuel vira para ele e fala, quando bater aquela depressão, ou seja, então Chico também tinha depressão. Então, ou seja, todo ser humano aqui está propício a isso. Larga tudo que você está fazendo e vai lá nas pessoas que estão mais carentes precisando. Larga tudo. Então, o agente mais seguro contra o suicídio, ou seja, o antídoto, o melhor antídoto que tem, você pode até não aplicar as outras lições, ser uma pessoa ateu, pode até nem ter consciência das causas e efeitos, não ter a ciência, não ter Deus, não ter ciência, mas ter o trabalho pelo próximo, fazer a caridade, independente da religião, isso é um agente de segurança contra o suicídio e em proteção à vida. Maravilha. Flávio? Sem dúvida, né? O bem que você faz te faz bem, o mal que você faz te faz mal. E eu sempre falo para os amigos, né, que os momentos mais felizes da minha vida é quando você está sendo útil para alguém, né? É algo maravilhoso você poder dar uma palavra, né? Nessa época de pandemia, né, com tantas dificuldades, eu sempre estou falando para os amigos, né, espíritas, né, não só no meu canal, lá no Facebook, principalmente, que agora eu estou mais no Facebook, tem várias comunidades ali, várias comunidades de suicidas, anônimos, né, depressão e suicídio, tem dezenas delas, e pessoas clamando socorro, e aí você conecta, chama para uma conversa particular, e aí você percebe que a pessoa está desesperada e ela realmente não tem entendimento dessas questões espirituais, não sabe nada, né, que a vida continua. Você começa a conversar, você começa a perceber que aos poucos a pessoa vai entendendo, vai percebendo muitas questões que até então ela nem imaginava. Então, assim, quanto é importante você fazer o bem, ajudar, quanto isso te dá uma energia. Eu passei aí praticamente 4, 5 meses aí nesse trabalho, e era o meu momento mais feliz, né? Poder perceber que você está fazendo a diferença, ou tentando fazer a diferença de alguma forma. Então, isso ensina, né, Kardec, fora da caridade não há salvação, ou seja, não há crescimento, não há redenção, porque a caridade é o amor em ação, né? Quando você coloca as forças da alma ali para ajudar aquele outro, compartilhar, né, dividir, isso dá uma alegria, uma satisfação imensa, né? Por isso que, com certeza, o que o Rodrigo falou é uma realidade, né? Mas é claro que essas pessoas, principalmente que estão em depressão, elas precisam de ajuda, né? Porque a gente pode falar, mas eu estou sofrendo e ainda eu vou ajudar alguém. Para mim é difícil, com certeza. No começo é difícil. Ela precisa ser ajudada, ela precisa ser amparada, né? Seja com medicamentos, seja com o entendimento, seja com essas questões todas que nós estamos falando de um olhar para o outro, né? Mas que com certeza, né, ela começar a ter sair de si mesmo, do seu próprio mundo, começar a observar o outro, começar a fazer algo, virar essa energia fabulosa que eu acredito que vem de Deus, né? Porque eu sempre também comento, né? Quando você faz o bem, você se conecta com a força do universo, porque se a gente pensar, os espíritos superiores ajudam os outros. Então, tem os governadores do planeta Terra, tem aqueles que são responsáveis pelos países, pela cidade, pelas praças, os nossos protetores individuais. Então, é um elo de conexão, um ajudando o outro. Quando você faz o bem, você se conecta nessa energia. E quando você só pensa em si,
fica depressivo, triste, só pensa na sua dor, você está fora dessa conexão. Então, o bem é fabuloso, o bem faz muito bem. E eu queria falar um pouquinho sobre a obsessão. Carmen, se você conseguir deixar um tempinho antes de terminar, que eu sei que está chegando, eu gostaria. Tá bom. Peraí que o Lúcio quer fazer uma pergunta. Fala, Lúcio. Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria pedir desculpa que a gente está com 2 câmeras aqui que estão travadas. O Rodrigo está dando risada aqui. Acontece quando você fala, Rodrigo, é problema de Elder, né? Então vocês não estão me vendo, mas eu tô aqui, tá? Não é o espírito. O Elder chega. Não é o espírito desencarnado que está falando, não. Então, aquela questão, não querendo desviar o assunto agora, que ele mudou um pouco de rumo, mas ela tem a resposta no livro dos Espíritos, que eu já tinha lembrado, que eu tinha visto isso há muito tempo, né? Na pergunta 944, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Ou seja, em qualquer situação, né? Não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Ou seja, né? É uma questão importante da gente lembrar que em momento nenhum, né, isso eu já vi em palestra já, né, que não sou eu que estou falando isso, né, e muitas pessoas já falando sobre esse tipo de assunto, que na verdade o homem não tem esse direito em momento nenhum de transgredir a lei divina, ou seja, aquele que é dado a vida, né, em qualquer momento ele não tem o direito de transgredir essa lei, ou seja, ele vai morrer de causas naturais, ou por um acidente, ou por outra coisa. E como o Rodrigo colocou também, né, aquela pessoa que está auxiliando nesse sentido, ela está sendo um homicida, né? Está ajudando o coautor nessa situação. Sim. Tá bom? Responde até. Sim. Acho que o Aécio respondeu aqui. Isso, E vamos só então aproveitar, Flávio, você falou da obsessão. Então, só para a gente falar bem rapidinho mesmo, quem fala você, falou o Rodrigo, porque já estamos estourando o horário nosso aqui, então, mas pode falar sim. É porque o programa está muito bom mesmo, mas vamos lá, pode falar. Então, nessa busca do despertar, de trazer o conhecimento para as pessoas, a gente não pode deixar de falar desse assunto, da influência espiritual, né? Porque, infelizmente, quando a gente começa a pensar, né, naquele problema, a tristeza vai ampliando, e a gente acaba se conectando com outras energias doentes, que ampliam aqueles nossos sentimentos, ampliam os nossos pensamentos. E é interessante, né, que eles sempre acabam insuflando as ideias em primeira pessoa. Então, não vai falar assim, João, faça isso, acabe logo com isso. Não é assim que funciona. É sempre em primeira pessoa. Eu não aguento mais, eu não quero mais essa vida, eu sou uma vergonha, eu sou um infeliz. Então, as ideias se confundem, porque como você está na mesma sintonia, você capta com facilidade esses pensamentos, e muitos desses pensamentos não são seus. Então, por isso dessa importância de você vigiar sempre. Como dizem, existem suicídios que é um verdadeiro assassinato. Não é suicídio. Até no plano espiritual tem suas atenuantes. É um verdadeiro assassinato, porque, infelizmente, aquele irmão está ali insuflando a ideia, ele sofre, o obsessor sofre, quer que o outro sofra também. Então, ele insufla aquela ideia para que a pessoa perca a sua proteção do corpo, porque o corpo nos protege das influências desses irmãos. Infelizmente, a pessoa comete o suicídio e perde essa proteção, vai para o mundo espiritual e se depara com esses irmãos. Então, o quanto é importante vigiar e orar, como dizia Jesus. Maravilha. Rodrigo, quer Sim, comentar? sim. É muito bom o que o Flávio falou sobre atenuante. Porque esse é um ponto, é uma palavra que explica muitos suicídios. Né? Porque eu concordo plenamente, né, que existe sim essa influenciação espiritual. Até recomendo também um livro, Influenciação Espiritual, do Fábio Dionísio, que é lá do Recanto de Luz, irmã Sheila. Existe essa influenciação, e o que a gente lê, principalmente também nos livros, o livro que o Flávio também recomendou, que é o Céu e Inferno, né? Que independente do quanto a gente escuta os espíritos do nosso lado falando se suicida, a decisão final é sempre nossa. Então, ou seja, por mais que você receba uma orientação, uma informação, receba um dado, uma informação, um conhecimento ruim, a decisão é sempre sua. Nenhum espírito pode pegar o seu corpo, tomar uma decisão por você ou te empurrar até. Porque isso precisaria muito efeito físico para acontecer. Então, precisaria ter todo um ciclo de efeito físico para isso acontecer. Então, assim, a decisão final, a escolha é sempre nossa. Então, ou seja, o livre-arbítrio.
E da mesma forma funciona também para os espíritos evoluídos, os benfeitores espirituais. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Ele está lá do lado, vai falar, não vai fazer nada para evitar que a pessoa se suicida. É o livre-arbítrio. Eu não posso ferir o livre-arbítrio da pessoa. Então, por isso que nós precisamos nos conectar com Deus. Nós precisamos nos conectar através da espiritualidade maior com Deus. Porque quando a gente ora, quando a gente pede proteção, a gente recebe. Porque a gente está pedindo. Então, eles estão respeitando o nosso livre-arbítrio. E o tema do atenuante que eu queria comentar, salientar, né, reforçar, é que muitos pais de crianças que se suicidaram ou de entes que se suicidaram, que se sentem culpados, não devem sentir essa culpa. Eu sei que é difícil falar isso, mas a culpa não é sua. Porque a decisão final é sempre dele. Independente se você foi um péssimo pai, se você, como a gente deu aquele exemplo que a gente não pode, tem que deixar as crianças se frustrar, ou deu tudo na vida, fez tudo de bom para a criança, e mesmo assim ela se suicidou, não é tua culpa. Não é culpa desses pais. Porque a decisão final é sempre do próprio espírito. Sim. Independente da influenciação encarnada ou desencarnadas que está sendo exercida sobre ele. Fala, Flávio. Não só interromper, mas eu estava ouvindo uma palestra do Dr. Alberto Almeida, né, que é um palestrante. Ele falou uma coisa muito interessante, né, para as mães que se sentem culpadas, né, para que não se sinta culpadas, porque ela falou assim, ele fala assim, né, nem Jesus, que foi o homem mais extraordinário que passou pela Terra, ele não conseguiu evitar o suicídio de Judas, né? Então, veja bem, a gente muitas vezes se cobra, a primeira atitude de qualquer pessoa que acaba perdendo um ente querido, um filho, é se cobrar e se culpar, né? Porque eu não fiz isso, porque eu não falei aquilo, né? E eu achei interessante esse apontamento dele, que é uma realidade, né? Jesus foi o homem, né, que veio à Terra, encarnou, ser mais iluminado. E assim mesmo não conseguiu, né, digamos assim, evitar a escolha, né? Porque é uma escolha, né, da pessoa, né? Por mais que ela está ali envolvida por exemplos positivos, né, por tudo que ela receba dos pais, a escolha sempre vai ser da pessoa. Ali está um espírito. É difícil também passar muitas vezes para as pessoas quando perde alguém. Eu já falei algumas vezes, né? Ali está um espírito. Eu sei que é difícil a pessoa ver como uma criança. Tem um ser ali que já viveu várias vidas e vai viver outras vidas, né? Então, assim, não fique acreditando que tudo está acabado, né? Tudo está para acontecer, né? A gente sabe de várias histórias aí de pessoas que viveram, que tiveram uma vida difícil e foram reencarnando. O próprio Judas, né, que veio depois como Joana d'Arc, né, e teve um papel importante aí para libertar, né, o povo francês, né, a França, da Inglaterra. Então, quer dizer, a história vai demonstrando que tem as quedas, mas você também recupera daquelas quedas, você dá a volta por cima e é capaz de ajudar e muito ainda no porvir. Então, nada está acabado. Para Deus, nós estamos em formação. Então, não se culpa por aquele ente querido, não se cobre e espera o tempo. Deus é bom, Deus é misericordioso. Você não pode fazer nada. Quando aconteceu uma situação comigo bem particular, aqui com a pessoa que morava aqui no meu prédio, e uma criança também de 12 anos, e eu entrei em desespero e comecei a me cobrar também, porque eu estudo muito, e fiquei pensando, por que eu não falei? Eu convivia diariamente com a pessoa, levava ela para a escola todos os dias, e me cobrei muito, por que eu não falei sobre esse assunto? E aí, eu na minha aflição, o Espírito me disse, você não pôde fazer nada, mas Deus pode. Deus pode. Então, eu acho que é a mensagem que fica, que muitas vezes a gente não consegue, entregamos para Deus, que Ele é Pai e vai fazer o melhor para os nossos filhos, para os nossos entes queridos. Muito Maravilha. bom. Só aproveitando que tem mais comentários aqui, a Consuelo Cardoso Macedo Freitas mandou um boa tarde pra gente aqui. Tem também no YouTube a participação, assim, hoje teve bastante participação, bastante comentário. Não vou conseguir ler todos,
mas eu vou tentar fazer o máximo que eu consigo aqui. Eu te entendo, Marcelo. Me entende? Não, eu fico mais aliviado, eu não me sinto culpado por isso. Mara Souza mandando boa noite, Carmen, Marcelo, Lúcio. Um maravilhoso programa, gratidão sempre, paz e luz, ela que está sempre com a gente aqui. Eliana Lima, boa noite, meus queridos amigos. A Mara comentando, caridades verdadeira, fazer o bem sem ver a quem. Isso mesmo, o amor acima de tudo. E o Écio César respondeu a pergunta do Rodrigo. Se for por bem e pela espiritualidade para esse espírito, vir antes da data prevista do seu desencarne, com certeza jamais será um suicídio prévio, e sim um ato de misericórdia. As leis divinas são perfeitas e não existe acaso ou achismo na criação de Deus. Também tem a participação aqui, a Valéria comentando. Rodrigo, por isso, acho que devemos ensinar desde pequeno para os filhos. Muitos espíritas deixam seus filhos em casa. Minha filha, por exemplo, sempre foi comigo aos orfanatos. E isso é muito importante. Eu acho que isso... meu pai sempre me levou, desde pequeno, para ver muitas coisas. E isso me ajudou bastante a você começar a olhar a dor do outro, né? E aí você começa já também ver um propósito, né? Poxa, o que eu posso fazer? Então você esquece qualquer possível dor sua e você olha a dor do outro. E aí quando você consegue ajudar, por mais pequeno que seja a ajuda, isso cria um propósito. Isso você fala, poxa, como é bom fazer pelo outro, porque quando eu faço pelo outro, eu faço por mim. Isso que é mais legal. Nós ganhamos muito mais, né? Sim, com toda certeza. Bom, minha gente, nós estamos praticamente estourado o tempo nosso. E a Zenaide mandou boa noite pra gente aqui. Então, eu quero agradecer muito, né, a participação do Rodrigo, do Flávio, do Lúcio, do Marcelo, de todos os ouvintes que estavam aí, o Rui, o Jorge, né, que maravilha. E todo mundo que participou e mandou suas perguntas, seus comentários, agradecemos muito. E principalmente ao plano espiritual, que possibilita a gente de estar aqui e de fazer esse programa e de levar essa discussão, esse debate para muitas pessoas por aí, né, pelo mundo afora, que sempre precisam de um carinho, de uma palavra, de uma luz para que realmente encontre o seu caminho. Bom, então, vamos só para finalizar uma despedida rápida, relâmpago aqui do Rodrigo e do Flávio, que é para a gente encerrar rapidamente aqui. Nós estamos estourados. Começar pelo Flávio, né? Flávio, suas considerações. E o seu blog, não, seu blog não, o canal, né? O seu canal. Canal Além do Suicídio, Facebook Além do Suicídio. E obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco desse assunto, falar dessa pandemia silenciosa, né? Que a gente fala muito hoje do coronavírus, que já morreram mais de 800 mil pessoas, e o suicídio também, todos os anos, morrem mais de 800 mil pessoas. Então, a gente precisa falar desse assunto. Diga não ao suicídio, diga sim à vida. Maravilha. Maravilha. Hashtag tudo pela vida. Legal. Muito bem. Rodrigo. Legal, queria agradecer também por conhecer o Flávio, não conhecia o trabalho dele, agora já vou seguir o seu canal, divulgar aqui também na rádio para os nossos ouvintes, agradecer aos ouvintes aí que sempre estão conosco, os nossos vivencianos, agradecer vocês pelo convite também, né, e deixar essa mensagem final para os ouvintes, né, vamos ter fé em Deus, acreditar que existe uma vida além da morte, ter conscientização que tudo que a gente faz, a gente colhe, tudo que a gente planta, a gente colhe, e trabalhar. Trabalhar pela caridade, trabalhar pelo bem. Maravilha. É Lúcio? isso aí. Gratidão, o programa foi muito bom. Eu acho que é um programa, principalmente nesse momento de pandemia, que as pessoas estão isoladas, é importante. Então, pessoal, divulguem, compartilhem, entre aí nas páginas do Vivência, que vai ser importante que você possa indicar esse programa para outras pessoas, né? Que possam estar, talvez, com essa sensação, com essa vontade de abreviar a vida, ou se você conhece alguém, diga sim à vida, indique os nossos programas, esse programa especificamente que vai ser importante para essa pessoa. Maravilha, Mar. Agradecer a voz do além. O Lúcio tá com a voz do além hoje. Tá em off, a voz espiritual, né? Não, mas acho que eu quero agradecer. Na próxima semana, às 17 horas, esse mês mudou o nosso horário, né? Era 18, agora é às 17 horas que a gente começa. Então, só avisando que na próxima semana a gente continua
tocando nesse tema, o Setembro Amarelo, falando sobre suicídio, sempre buscando pessoas que podem contribuir muito com quem está em casa, com quem está assistindo. E não esquece de, no finalzinho aí, dar uma curtida na live aí do Vivência Espírita no YouTube, nossa live aqui do programa Crianças do Século XXI, compartilha com as pessoas. E acho que é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima semana às 17 horas. Bom, então agradeço também aos ouvintes, ao Lúcio, ao Rodrigo, Marcelo, ao Flávio, e que a semana que vem estaremos de volta, né, com mais o programa Crianças do Século XXI. Bom final de semana para vocês e até lá. Tchau! Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira às 18 horas.